Boa noite, que alegria estar aqui mais uma vez, conseguimos chegar, é uma bênção poder estar aqui no Centro Espírita reunidos para estudarmos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis entregue às tentações. Livra-nos, meu Deus, de todo o mal, que assim seja. Rogamos a presença de Deus, Jesus, Maria de Nazaré, toda a corrente espiritual, os enfermeiros, os médicos, anjos guardiões. Cuida de nós, Senhor. Alcança todos os corações que sintonizarem neste estudo. Adentre os seus lares. Que todos possam ser tocados pelas lições do seu Evangelho. Que todos nós possamos nos harmonizar, nos equilibrar nesta noite de hoje, que assim seja. Muito bem, então estamos estudando o livro que é o Espiritismo. Estamos na parte Origem das Ideias Espíritas Modernas. Esse livro aqui, ele é composto assim. Uma pessoa faz uma pergunta para Kardec, questiona Kardec. E aí Kardec vem e começa a fazer a explicação, a explanação daquilo que foi questionado. Né? É assim, né? Então vamos lá. E cada assunto é referente à pergunta. Então, ó, origem das ideias espíritas modernas. Então, a doutrina espírita, quando ela surgiu, lá em 1857, ela era o quê? Uma ideia espírita moderna para aquela época, né? Para aquela época era uma coisa nova que estava nascendo. Então vamos lá, João vai ler para nós. Visitante pergunta: desejaria saber qual o ponto de partida das ideias espíritas modernas? Resulta de uma revelação espontânea dos espíritos ou de uma crença anterior à sua existência? O senhor compreende minha pergunta, pois neste último caso, podemos ser levados a crer que a imaginação tenha desempenhado um importante papel. Allan Kardec responde. Vamos ver. O que ele perguntou? Vamos tentar entender. João, o que ele está perguntando aqui? Está questionando. É uma revelação espontânea ou já é uma crença anterior? Anterior à existência. Isso. Né? E aí ele ainda pergunta se pode ser crer que a imaginação tenha desempenhado. Às vezes, quer dizer, não existem os espíritos, é coisa da imaginação, é coisa de outra vida, né? Ou será que ou é uma revelação espontânea, quer dizer, os espíritos vieram, revelaram, se mostraram. Ou será que é o quê? Uma crença anterior da minha imaginação. Eu já tenho essa crença na minha mente, né? Então ele perguntou isso. Vamos ver o que ele responde. Resposta da Allan Kardec. Essa pergunta, como o senhor mesmo disse, é importante sobre esse último ponto de vista, posto que seja muito difícil admitir. Supondo que essas ideias tenham nascido de uma crença anterior, que a imaginação tenha produzido todos os resultados materiais observados. Efetivamente, o Espiritismo, se tivesse baseado na ideia pré-concebida da existência dos espíritos, poder-se-ia com aparente razão duvidar da sua realidade, sendo a causa uma quimera. Quiméricas serão forçosamente as consequências. As coisas, porém, não se passaram assim. Observe, antes de tudo, que esse raciocínio é lógico. Os espíritos são causa e não efeito. Quando se tem um efeito, pode-se inquirir na sua causa, mas não é natural imaginar uma causa antes de se lhe terem visto os
os efeitos. Não se podia, pois, conceber a ideia dos espíritos, se não tivessem ocorrido certos fenômenos que encontravam provável explicação na existência dos seres invisíveis. Vamos dar uma paradinha, senão a gente lê muito, né? É. E não consegue captar. O que a gente pode extrair disso daqui? Ele fala que, de certa forma, se for pensar do jeito que ele falou, ele tem razão, parece, né? Ele tá supondo que isso daqui, que essas ideias tenha nascido de uma crença anterior, né? E que tenha sido o quê? Fruto da imaginação, da mente, da imaginação, né? Aí depois ele fala, aí ele vem falar, se o espiritismo se tivesse baseado na ideia pré-concebida da existência dos espíritos, então, o que a gente pensaria, né? Eu já tenho essa ideia pré-concebida da existência dos espíritos, né? Então, não teve a comunicação mediúnica. Essa comunicação mediúnica, ela não existe. Ela é o quê? Ela é fruto da minha imaginação. É uma ideia pré-concebida que eu já tenho na minha mente. Eu já acredito, eu acho, eu imagino, né? Não é isso que ele está falando? Falou que se partir do princípio de que, do jeito que ele falou, aí sim. Mas aí observa que tem um raciocínio lógico. Agora, esse ele está argumentando. Agora ele vai falar, né, os espíritos são causas e não efeito. Os espíritos, eles fazem acontecer, né? Eles vêm, faz os fenômenos mediúnicos, eles é que fazem. Por quê? Porque senão eles já não são causa, eles não dão causa às comunicações, né? Seria efeito, é diferente. Se pensasse dessa outra forma, se pensarmos da imaginação, dessa ideia pré-concebida na nossa mente, aí os espíritos seriam efeito e não causa. E aqui ele fala que não. Então não, isso é ilógico, né? Os espíritos são causa e não efeito. Quando se tem um efeito, pode-se inquirir sua causa. Por exemplo, alguém chuta uma bola, dá um chute na bola, aquela bola sai rolando. O que a gente vai pensar quando a gente vê essa bola rolando? Que alguém fez o quê? Alguém chutou. Ela rolou porque alguém chutou. Teve um causador, teve alguém que a empurrou, que a chutou, que a jogou. Então, teve uma causa, teve alguém que fez ela entrar em movimento. Quando você vê o efeito, você observa que lá atrás tem uma causa. Alguém provocou aquilo, né? Então, ele está dizendo isso. Ele está explicando isso, que isso não cabe, que não tem cabimento isso, né? Ilógico. É ilógico, Então, vamos lá. O que mais? Que encontra provável... Tá. Então, vamos continuar, né? É isso mesmo, né? Onde eu parei? Boa noite, Isabel Cristina. Boa noite a todos que estão aí. Pois bem, assim também nasceu tal pensamento. Quero dizer que não se imaginou uma hipótese para explicar os fenômenos. A primeira suposição feita foi que a causa era material. Assim, longe de ter sido preconcebida, a ideia da existência dos espíritos partiu de um ponto de vista materialista. Isso, porém, não bastou para explicar tudo. A observação, e só a observação, conduziu à causa espiritualista. Então, o que ele já fala aqui? Quando iniciou os fenômenos, né? Eles começaram por onde? Pelos fenômenos, os fenômenos materialistas. Era a batidinha, era a cestinha que ia, respondia perguntas, volitava. Então, era tudo de ordem materialista. Material, eram efeitos físicos materiais, né? Mas aí ele começou a estudar, ele já foi percebendo que aqueles efeitos materiais tinha algo... Tinha causa. Tinha uma causa, e que essa causa era inteligente.
como que uma madeira, como que uma cestinha vai responder uma pergunta? Ela pensa? Ela não pensa, né? Então, começou com os efeitos materiais, com as batidas, com os barulhos, né? Só que aí, o que foi que eles observaram? Que essas batidinhas, que esses fenômenos eram inteligentes. Eram inteligentes. Tinha ideias. E aí eles começaram a observar que era algo inteligente por trás disso daí. Porque a matéria, ela não pensa, ela não é inteligente, ela é uma coisa morta, né? Então ela não tem essa possibilidade. Então eles observaram que tinha algo mais além da matéria, né? Algo inteligente. Então vamos lá. Falo das ideias espíritas modernas, pois já sabemos que esta crença é tão antiga quanto o mundo. Eis a marcha dos acontecimentos. Sem causa extensiva conhecida, produziram-se certos fenômenos espontâneos, como ruídos insólitos, pancadas, movimentos de objetos, etc. Esses fenômenos foram produzidos sob a influência de uma determinada pessoa. Até aqui nada autorizava que lhes buscassem a causa fora da ação de um fluido magnético ou de um outro fluido qualquer, cuja natureza ainda não era desconhecida. Então aqui, o que ele diz? No começo, né, as ideias espíritas modernas daquela época. Então, como que isso acontecia? Acontecia sem causa extensiva conhecida. O que é extensivo? Um fenômeno extensivo. Produzia esses ruídos insólitos. Um ruído sem causa, que não era inteligente, que não... Um barulho do nada, né? E aí, pancadas, movimentos de objetos. E esses fenômenos, eles eram reproduzidos sob a influência de determinadas pessoas. E essas determinadas pessoas, é o que ele fala aqui, eram pessoas que tinham o quê? O fluido magnético. Eles eram médiums. E eles tinham um fluido, alguma coisa, alguma natureza, para que acontecesse aqueles fenômenos, aqueles ruídos. Então, foi chegada a essa conclusão, né? Que havia esses ruídos sem causa extensiva, né? Então, no começo, era barulho, era batida, que ninguém entendia o que era aquilo, por causa daquilo. Ninguém entendia nada. Por quê? Porque não havia uma comunicação. E se percebia que existiam pessoas, que junto de certas pessoas acontecia, outros não acontecia. Então já foi percebendo que existia pessoas que eram médiums, que tinham magnetismo. Naquela época, existiam muitos estudiosos, cientistas, que estudavam magnetismo. Eles estudavam. E eles já sabiam da existência do magnetismo. Então, eles percebiam que tinha, mas até então, nada inteligente. Barulhos aleatórios, né? Ruídos, batidinhas. Então, vamos lá. Não se tardou, porém... Não se tardou, porém, a reconhecer nos ruídos e nos movimentos um caráter intencional e inteligente, de onde se deduziu, conforme disse, se todo efeito tem a causa, todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. Essa inteligência não podia residir no próprio objeto. A matéria não é inteligente. Seria o reflexo mental da pessoa ou pessoas presentes. O pronunciamento tinha de partir da experiência e essa demonstrou com provas irrecusáveis em centenas de ocasiões a absoluta independência da inteligência que agia. Então, olha só,
Então ele está falando aqui que esses ruídos, movimentos, tinham um caráter intencional e inteligente. Só que, o que eles observaram? Todo efeito tem uma causa, né? Por exemplo, se a gente está numa casa que o telhado é de madeira, no calor, o que acontece? A madeira Instalar, né? dilata, ela estala. Por que ela estala? Tem uma causa, o calor. No frio é diferente. Então todo efeito tem uma causa, tem algo por trás. E o que eles observaram naquela época? Se for a matéria em si, ela não é inteligente. Uma mesa começa a estralar, começa a fazer barulho. Não é. Tem algo por trás disso daí. É isso que chegou a essa conclusão. E aí ele ainda pergunta: seria o reflexo mental de pessoas presentes? Aí ele vem e fala aqui, né? Aí ele vai explicar, né? Vai explicar mais agora para nós. Então vamos ver o que ele vai mostrar. Então a matéria não tem inteligência. Então o que pode ser? Será que tem alguma pessoa com a sua mente agindo ali? Ele fala assim, ó, esta nem pertencia ao objeto nem à pessoa. Quem era? Ela própria respondeu, declarou pertencer à classe dos seres incorpóreos, designados pelo nome de espírito. A ideia dos espíritos não preexistia, pois nem pode ser considerada consequência do fato. Uma palavra não sai do cérebro, foi dada pelos próprios espíritos, e foram eles que nos ensinaram tudo o que depois sobre eles viemos a saber. Então aqui ele está falando que será que esses barulhos, tudo isso, pertencia ao objeto? Não pertencia nem ao objeto e nem à pessoa encarnada. Não é de encarnado. Não é da matéria morta, né, inerte. Não é. Aí ele vem e fala, pertence à classe dos seres incorpóreos, dos espíritos imateriais, que tem o nome. Qual que é o nome desses seres incorpóreos? Espíritos. Então ele fala, a ideia dos espíritos, ela não pré-existia, né? Quer dizer, será que ela já existia antes? Pois nem pode ser considerada consequência do fato. Numa palavra, não saiu do cérebro. Quer dizer, não saiu do cérebro, foi saído dos espíritos. Quer dizer, não saiu do meu cérebro. Eu sou aqui, uma pessoa encarnada. Allan Kardec, ele não inventou nada. Tudo que tem nas obras aqui foram dadas pelos espíritos. O que Kardec fez? Ele organizou as frases, ele organizou as ideias, o conteúdo que tinha ali nas mensagens que os espíritos deram. Então nada é de pessoas encarnadas. Todo o ensinamento, tudo veio dos espíritos. E os espíritos são seres incorpóreos. Já existia, mas ninguém tinha estudado eles. Os espíritos existem desde que o mundo é mundo. Mediunidade existe desde que o mundo é mundo. Desde toda época existe a mediunidade. Só que quem que estudou? Kardec. Allan Kardec, ele viu, foi na reunião, achou aquilo interessante, porque ele ouvia que aquelas batidinhas respondiam perguntas, e ele falou, não, mas isso é uma coisa, mesa não tem pensamento, não, né? Aí ele pensou, tem algo atrás disso daí. E aí eram os espíritos, né? Então ele está explicando isso daqui para nós. É muito bom, né? Vamos continuar. Conhecimento. Adquirir conhecimento é muito bom. Verdade. Revelada a existência dos espíritos e estabelecidos os meios de comunicação, tornou-se possível manter com eles contínuas palavras e resenhas sobre a natureza que lhes é própria
as condições de sua existência e a sua missão no mundo visível. Se, igualmente, pudessem ser interrogados os seres do mundo dos infinitamente pequenos, que nós vemos pelas lentes dos microscópios, quanta coisa curiosa ficaremos sabendo acerca deles. Aqui ele está dizendo o seguinte: então, o que aconteceu? Foi revelada a existência dos espíritos, foi revelada. Começou aquelas mensagens, começou lá as mesas girantes, né? Começou lá nos Estados Unidos, lembra? Tudo quando começou, depois lá na França, era chique. Era chique, na época, fazer as mesas girantes. As pessoas eram convidadas e iam assistir e ver, né, essa comunicação. Só que aí, o que Kardec fez? Ele começou a pesquisar. E aí, de batidinhas insignificantes, passou a um alfabeto, passou um sim e um não, né? Depois um alfabeto que se punha e aquela mesinha já ia indicando frases. Depois já começou com psicografia e depois já veio as mensagens, né? E já veio todo um corpo de doutrina dos espíritos. E aqui ele está falando, fazendo uma analogia. E se nós inquiríssemos os seres minúsculos, que a gente não enxerga, só enxerga com o microscópio, eles poderiam nos dar muitas respostas. Assim é os espíritos. Então ele está falando, muitas vezes as pessoas não acreditam nos espíritos, porque não os vê, mas eles existem. Se pudesse ver, se pudesse falar, quanto conhecimento eles poderiam passar para nós. Era muito, né? Então ele está falando isso. Não é porque eu não acredito, não é porque eu não... né? Existe. Supondo-se que antes do descobrimento da América existisse um fio elétrico através do Atlântico e que na extremidade correspondente à Europa se notassem sinais inteligentes, não se poderia deduzir que na outra extremidade existiam seres inteligentes tentando estabelecer comunicação? Aqui ele está falando do quê? Do telégrafo? Supondo-se que antes do descobrimento da América existisse um fio elétrico através... Quer dizer, foi descoberto o telégrafo... Ninguém imaginava nada, né? Pois é, naquela época ninguém imaginava, com um fiozinho aqui, lá do outro lado ia passar uma mensagem, né? Por código. Então, assim... Mas o telégrafo atravessava o oceano? Não, ele está falando que... É uma suposição. Uma suposição. Supondo-se que antes do descobrimento da América. Antes de saber que existia esse espaço aqui. Porque já existia pessoas. Que existia seres. Existiam os índios. Vida. Os índios já estavam lá na América. Tudo aqui. Mesmo que não sabia da existência deles, eles já existiam. Porque o desenvolvimento era mais na Europa. Pegava ali França, Alemanha, Portugal. Isso. Eu já penso aqui, nisso daqui já num telégrafo, mas é o que... É uma suposição. É uma suposição. Antes de existir, de ter o conhecimento, os índios já estavam aqui. Já estava. A gente já não... Agora, se tivesse um fio elétrico que nós começasse a comunicar, ia já saber da existência, né, João? Já ia saber da existência. Então, vamos. Propor-se-lhes-ia, então, uma série de questões às quais responderiam e assim estaria adquirida a certeza da sua existência, o conhecimento dos seus costumes, hábitos e maneira de ser, e isso apesar de não nos conhecermos. É isso mesmo. Por exemplo, os índios já estavam aqui, na América. Já estava. A gente não sabia. O pessoal da Europa, da Ásia, ninguém sabia da existência aqui.
Ninguém sabia dos seus costumes, do seu tipo, de nada. Se o mar, o oceano, Ia encontrar alguém. Tinha monstros, né? Não era assim? E é mesmo. Né? Eu não sabia que existia. Aproveitando o gancho, pensa assim, será que não existe seres em outros mundos? Com certeza. É a nossa ignorância, né? Cabe aqui, né? Se tivesse Cabe. um fio ligando nós. É É. engraçado. Ah, não, parecia ter, mas como é que... Pois é. Você vê, às vezes, tem essas comunicações, né? Eles tentando comunicar, discos A voadores. gente não está evoluídos para entendê-los Isso, ainda, né? ainda, verdade, para comunicar, né, com eles. Então vamos lá. Continuar. O mesmo se deu no tocante às relações com o mundo invisível. As manifestações materiais foram como sinais, como advertências que preludiaram as comunicações mais regulares e constantes. E, coisa notável, à medida que íamos tendo ao nosso alcance meios mais fáceis de comunicação, os espíritos foram abandonando os processos positivos insuficientes e incômodos, como um mudo que recobrasse o dom da palavra e renunciasse à linguagem dos sinais. Que interessante, né? Então quer dizer que conforme foi ficando mais fácil a comunicação, foi parando de existir as batidas, o sim, não. Tinha psicografia, tinha psicofonia, né? O espírito incorporava, vamos dizer assim, no médium e falava através da palavra mesmo, ou então através da mão, né? A escrita. É o que ele falou. O mudo, o que o mudo faz? Ele usa através de gestos, de sinais. Do momento que ele começa a comunicar realmente, ele não vai mais precisar de sinais. Ele vai usar a fala. Mais fácil, é mais claro, é mais rápido, é mais eficiente, né? Então ele está falando isso. Né? Então vamos lá. Recobrasse o dom da palavra e renunciasse à linguagem dos sinais. Quem eram os habitantes do mundo desconhecido? Quem eram os habitantes do mundo desconhecido? Quem era, né? Seres excepcionais, fora dos limites dos humanos? Benévolos ou malévolos? Tá questionando aqui, ó. Quem serão esses habitantes do mundo dos espíritos? Seres excepcionais? Será que é diferente? É mais do que os seres humanos, do que nós? Será que eles são bons? Será que eles são maus? Então, começou a questionar, né? Foi outra vez a experiência que se encarregou de responder às novas questões, mas até que numerosas observações fizeram a luz sobre o assunto, esteve aberto o campo das conjunturas e dos sistemas, e Deus sabe que não foram poucos os que surgiram. Uns viram espíritos superiores em todos, outros apenas em demônios. Que interessante. Tem pessoas que têm uma ligação com os espíritos de luz, só vê coisa boa. Tem outros que têm uma ligação só com espíritos atrasados, malévolos, né? Estão do quê? De sintonia, né? Então vamos lá. Suponhamos que os habitantes transatlânticos desconhecidos de que falamos, uns tivessem dito nobres palavras, ao passo que outros se tivessem feito notáveis pelo cinismo da linguagem, sem dúvida concluir-se-ia pela existência de bons e maus em seu meio. Então, por exemplo, vamos pensar que a gente ia comunicar com os índios que estavam aqui na América. Chegamos e fomos comunicar com eles. A gente não conhece a língua deles. A gente não sabe o que eles estão falando.
A gente não sabe se está falando bem, se está falando mal, se está xingando, se está elogiando, porque a gente não conhece, não os conhece, né? Então, assim também é com os espíritos, né? Deixa a Sueli ler um pouquinho, João, para nós, para ela dar uma... Foi. Vamos ver. Foi o que sucedeu com os espíritos. Reconheceram-se neles todas as gradações de bondade e de maldade, de ignorância, de cultura. Uma vez instruídos acerca dos seus defeitos e boas qualidades. Competia-nos separar o joio do trigo, o verdadeiro do falso, nas relações que com eles mantivemos, exatamente como fazemos em relação aos homens. Então, o que aconteceu aqui? Os espíritos nada mais eram do que homens, né? Então, homens, as pessoas aqui, existem pessoas boas, têm virtudes e têm defeitos. Eles constataram isso com os espíritos. Os espíritos desencarnavam, né, das pessoas, os espíritos não virava nem anjo e nem demônio. Eles eram o que eram. Só separar o joio do trigo. Isso. E foi percebendo, lá no livro Céu e Inferno, se a gente estudar ele, lá fica muito bem explicado. Porque ele tem um início de um resumo, falando dos princípios da doutrina, e depois vem exemplos de espíritos. Suicidou, morreu matado, desencarnou, era bom. Então tem modelos, tipos, exemplos de pessoas que eram encarnadas e que desencarnaram. Chegaram no mundo espiritual, o que aconteceu? Como que eles estavam? Qual a situação que eles ficaram? Né? Então eles foram estudando e foram percebendo que os espíritos não é muito diferente de nós, da classe dos homens. Aqui a gente tem qualidade e tem defeito, todo mundo tem. Ninguém é só mal ou é só bom, né? A nossa condição espiritual ainda não é. E no mundo dos espíritos a mesma coisa. Mesma coisa. E isso com os depoimentos, com a conversa com eles. Foi conversando, foi indagando, né? E eles foram mostrando, falando. E esse conhecimento chegou até nós. A observação não nos esclareceu apenas quanto às qualidades dos espíritos, mas também quanto à sua natureza e sobre o que nos permitimos chamar o seu estado fisiológico. Ficou-se sabendo, por informação deles mesmos, que uns eram muito felizes, outros extremamente desgraçados, que não são criaturas excepcionais, nem de natureza distinta da humana, mas sim as próprias almas de pessoas que viveram na Terra e que aqui deixaram o seu envoltório corporal, que povoam os espaços, que rodeiam-nos e constantemente se imiscuem entre nós, e que no seu meio poderemos reconhecer os sinais inconfundíveis, nossos parentes, amigos, conhecidos da terra. Vamos parar um pouquinho. Olha que coisa mais linda. Então, o que foi a observação? O que eles faziam? Tinham os médiuns recebiam os espíritos e eles começavam a falar. Começavam a falar o quê? Aí eles iam observando as qualidades dos espíritos, espírito ignorante, espírito sábio. Tanto é que lá no livro dos espíritos tem um capítulo que é sobre a classificação dos espíritos, os tipos de espíritos, né? Qual que é a classificação? O tipo deles.
Então eles foram vendo o quê? A qualidade dos espíritos, né? O que eles foram vendo? A sua natureza, o seu estado fisiológico, como que ele se encontra, como ele está, né? E aí eles chegaram à conclusão que tinha muitos que estavam muito felizes. Vamos ler lá no Céu e Inferno? Lá no Céu e Inferno mostra, tem espírito que desencarnou feliz, tem outros que suicidaram, que estão em sofrimentos enormes. Aqui ele fala, e se a gente começar a observar, aí com essa conversa, com esse diálogo com os espíritos, eles chegaram à conclusão de que eles desencarnam e ficam aqui mesmo. Interage o mundo espiritual com o nosso mundo físico, que muitas vezes eles não vão para outros lugares, ficam aqui mesmo. E aí, se você ainda observar mais e mais, a gente começa a reconhecer quem? Os nossos parentes, amigos, conhecidos da Terra. Por quê? Porque onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Por exemplo, se eu desencarnar, eu desencarno. Aonde que eu quero estar? Na minha casa. Eu morri, eu desencarnei. Eu não quero ir para a colônia espiritual. Eu não quero ir para lugar nenhum. Eu quero voltar para minha casa. Imagina a gente deixar a casa, João. Sair cedo, sai para trabalhar, igual você que viaja muito. Você sai cedo para trabalhar. Só que aí você vai e desencarna. Vamos pensar assim. Aí não volta para casa. E não volta para casa. Você não volta para sua casa, você não vai tomar o seu banho, você não vai dormir na sua cama. O que você vai ficar? Você vai ficar doido para voltar para sua casa. E quer voltar. Tudo, né? E para onde você quer voltar? Mas se a gente tem o conhecimento, a gente... Mas sente a vontade. É meio difícil? Pensa você. Eu vejo por mim. Eu acho que se a gente desencarnar assim, a gente vai ter aquela sensação de que quer voltar para casa. Eu penso, se eu viajo, quando eu viajo, passa lá um dia, 2, já estou doida para voltar para minha casa. Eu já estou doida para chegar em casa, já cansei desse E mesmo passeio. quem ficou, fica assim, que dia tá aqui, né? A gente está sozinho, né? Eu vejo pessoas que falam assim, quando a pessoa está viva, ai, mas ela me dá trabalho. Ai, mas é cansativa. Ai, como E na hora ela... que ela morre, Ai, eu queria ficar livre. Aí passa um tempo, você vai visitar, ai, mas estou sentindo sozinha. Tanto que eu vejo que a pessoa faz falta. Ai, eu queria que ela estivesse só aqui. Então, assim, a gente vai observando, se a gente observar os espíritos, a gente vai reconhecendo familiar, né? Eu trabalho numa reunião mediúnica, um trabalho mediúnico. Existem comunicações de espíritos que você tem certeza que é o seu pai, que é um familiar, que é um conhecido, alguém pede uma oração, comunica coisa assim. É só quem sabe, é que entende que é uma coisa verdadeira. Tem aquela plena certeza, né? Então é isso que ele está falando. E esses espíritos, eles desencarnam, muitos não vão para a colônia. Fica aqui com a gente. Por quê? Porque aquela frase que a gente já ouviu, aonde está o seu coração, está o seu tesouro. Onde que está o meu coração? Está com a minha esposa, está com o meu filho, está lá na minha casa. Às vezes a gente é apegado. Ai, meu carro, ai, minha casa, ai, minha cama, ai, minha mesa, ai, meu travesseiro, ai, meu sofá. Ai, a gente é apegado. Então aí, o que acontece com a gente? Volta pro lar. Às vezes... só que eu acho que não é todas as pessoas que têm esse mesmo pensamento. Não são todos. Tem gente que não é apegada em nada. E vai embora. Se desfaz assim de um liga pra carro, nada. se desfaz assim de uma casa com facilidade. Vai embora. Tem gente que chega lá, já encontra com um familiar que está melhor e vai. Sofrem menos? Eu acho. Eu acho que sofre, que nem sofre.
Eu acho que nós, com esse apego que a gente tem que aprender a ser desprendido e desprendendo, porque senão a gente vai sofrer muito quando chegar na espiritualidade. A gente não vai querer. Mas isso aí é um crescimento, né? Uma evolução. Se você ainda não chegou lá, você vai galgando aos poucos. Vai galgando aos poucos. Isso é de cada um. De cada um. Né? Tem gente que tu tá bom, tu tá ótimo, né? E tem pessoas que são muito apegadas. Desencarna, tá perto de desencarnar, tá doente, tá ruim, tá apegado aos bens, né? Então, nós temos que ir trabalhando a nossa mente para o desencarne, porque ele é certo. É certeza que nós vamos desencarnar. É certeza que isso aqui é passageiro e que vai largar tudo para trás. Não adianta. Não adianta a gente ficar apegado, mas isso tem que ser trabalhado na nossa mente. É o conhecimento, é o estudo. O estudo vai clarear nossa mente. Agora, entendendo, vai observando, entendendo. Quando a gente entende uma coisa, é mais fácil de você vivenciar aquilo. Quando você não entende, é muito difícil, né? Foi possível segui-los em todas as fases da existência de além-túmulo. A partir do instante em que abandonar o corpo e anotar observações quanto à situação em que se acha, conforme o gênero de morte que tiveram e a conduta de vida que se impuseram na Terra. Olha só, né? Então, depende de como vivenciou, né? Vamos lá. Soube-se finalmente que não eram seres abstratos, imateriais, no sentido absoluto da palavra. Tem um envoltório ao qual denominamos perispírito, espécie de corpo fluídico, vaporoso, diáfano, normalmente invisível, mas que em determinadas circunstâncias e por um processo semelhante ao da condensação ou por sua disposição molecular, pode tornar-se visível e até momentaneamente tangível. Vamos parar por aqui? Sabe por quê? Aqui já vai falar do perispírito. E aí, então, nós vamos parar aqui. Soube-se finalmente... Mais Vamos. um risquinho aí. Já marquei. Quer rabiscar? Rabisca? Pode rabiscar. Fica aqui esse livro. Pronto. Penúltimo parágrafo. Isso. Eu já rabisquei aqui. Então aqui a gente já vai aprender sobre o perispírito. Então vamos parar por aqui, né? Pra gente estudar mais depois. João, põe seu nome nesse livro. Fica com esse livro e põe. Hoje eu não tenho. Eu não achei o meu. Você não achou o seu? Se você achar o seu, você traz. Aí você fica com esse. Pronto. Por isso que você falou, porque é marcado. Eu estava mais para frente um pouquinho. Você vai ler. Mas aí eu parei, porque tem dia que eu pego para ler. Não fixa. Sabe por quê? Sabe por que estudo? Só ler. Aprende pouco. Falar. Você estudou, você leu, você entendeu, eu entendi, todo mundo entendeu. Mas se a gente fala, frisa, aquilo entra na cabeça. Se a gente... Você fica ali só lendo. É por isso que, assim, o estudo, só ler, não vira. Tem que parar. Eu entendi, eu falo. O João entendeu, fala também. A mesma coisa fala. Cada um fala, porque isso fixa. Faz aprender. Vamos cantar? Vai cantar também? Vamos cantar para terminar. Cantado. Quando você estudar assim. Oração São Francisco de Assis. Então, vamos ficar... Eu vou sentar aí do lado para a gente ficar meio juntos. Wagner. Vamos... Mas já está importante. Põe o seu. Põe? Ou não precisa? Sim, não, nós já tá tão bom, né?
Ô, João, mas já tá tão bom. Ó, nós vamos cantar, gente, porque quem canta seus males... Vou Isso... ficar aqui na ponta, aqui, que aí vê todo mundo. Não é o É. Ah, lá. Acho que dá pra ver todo mundo. Dá? É da mesmo, não? Dá mesmo, ó. Agora Ó. nós cantando bem, que aparece. Ó, então vamos lá. Então vamos começar. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Muito bem. Então vamos fazer a nossa prece, vamos agradecer a Deus, a Jesus, a espiritualidade superior, por todas as bênçãos recebidas nesta noite de estudo. Esteja conosco, Senhor, em nossos lares, em nossa vida cotidiana, que possamos ser bons, que a cada dia mais e mais o amor possa se fortalecer em nossos corações. E em nome de Deus, em nome de Jesus, damos por encerrado o nosso estudo desta noite. Que assim seja, muita paz a todos nós presentes. Muito bem. Foi muito bom, maravilhoso. Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus. Bye.